No livro de Mateus, capítulo 9, aleluia, capítulo, aleluia, 8 e versículo 23, amém? De Mateus? Amém. Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 23, que tem um título: Jesus acalma a tempestade, amém? Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus capítulo 8, versículo 23 diz assim: E entrando ele no barco e seus discípulos, e o seguia, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas, e ele, porém, estava dormindo. E os discípulos aproximaram-se e o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse: Por que temeis, homem de pouca fé? E então, levantando-se, e o repreendeu o vento e o mar, e os seguiu com uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém, igreja? Glória a Deus. Nós estamos Aleluia. diante de um texto a qual a gente acabamos de ler em Mateus capítulo 8, versículo 23, aonde a palavra do Senhor vai dizer que agora Jesus descendo do monte, e Jesus agora vai despedir a multidão. Quando Jesus despede a multidão em oração, Jesus agora se aproxima do barco com os seus discípulos. Agora Jesus ele dá uma ordem aos seus discípulos, dizendo: Passamos para o outro lado da margem. Só que a Bíblia do Senhor vai dizer que quando Jesus dá ordem para os discípulos de Jesus entrar no barco, a palavra do Senhor vai dizer que Jesus ele entra primeiro no barco. Depois que Jesus ele entra no barco, o seu discípulo entra atrás. Quando Jesus ele entra no barco, Jesus ele entra para dormir. Jesus ele entra para descansar. Só que a palavra do Senhor vai dizer que Jesus estava dormindo, os discípulos estavam ouvindo aquilo que o Senhor deu ordem para chegar do outro lado. Só que a palavra do Senhor vai dizer agora, Diácono Diego, que no meio da trajetória, a palavra do Senhor vai dizer que se levantou uma grande tempestade. Aleluia. Aonde a palavra do Senhor vai dizer que agora os discípulos eram açoitados pelas águas. E a palavra do Senhor interessante era que o vendaval estava grande, a tempestade estava grande, mas Jesus estava dormindo. É Jesus dizendo para nós essa noite: a luta, a tempestade pode estar grande, aleluia, mas Jesus está no barco. Se Jesus deu a ordem dizendo que aí você vai chegar do outro lado, você vai chegar, porque no versículo 23 vai dizer que Jesus entrou no barco, e no versículo 23 Jesus se levantou para acalmar ele. Então fica tranquilo, descansa o teu coração, porque aquele que te deu ordem para entrar é o mesmo que vai dar ordem para acalmar a tempestade, as lutas, as perseguições, a calúnia. Por quê? Porque quando Jesus dá ordem, até o nosso adversário tem que obedecer. Se Jesus deu ordem ao vento, e o vento acalmou. Se Jesus deu ordem ao mar, e ele acalmou. Se o mar não tem ouvido e ouviu a voz de Deus, e se o inimigo, aleluia, que tem ouvido, ele tem que ouvir a voz de Deus. Glória a Deus. Deus disse que você vai chegar do outro lado, você vai chegar. Ainda que você ainda seja açoitado pela luta, pelo vendaval, mas aquele que é desde o princípio, aquele que criou todas as coisas, é o mesmo que trabalha hoje na minha, na tua vida. Por que, irmã Deus? Porque Deus ele nunca mudou, ele continua sendo o mesmo. Mateus capítulo 7, versículo 8: Porque todos aqueles que pedem recebem, e o que busca encontra, e o que bate se abre. Eu não sei nessa noite o que é que você veio pedir ao Senhor, mas peça com fé. Eu não sei nessa noite o que é que você veio buscar no Senhor, mas busque com fé. Eu não sei nessa noite qual é a porta que você veio pedir para que abra, mas eu quero te dizer nessa noite, aleluia, Apocalipse capítulo 3, versículo 6 vai dizer que o Senhor ele tem a chave de Davi, e a porta que ele abre ninguém fecha, e a porta que ele fecha ninguém abre. Porque Apocalipse capítulo 3, versículo 8 vai dizer: E eis que conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta,
porta a qual ninguém pode fechar, porque ainda que tivesse pouca força, não negaste o meu nome e não negaste a minha palavra. Então Deus, Ele tem uma porta para você. Deus não tem um escape, Deus não tem, aleluia, janela para você, porque Deus Ele não trabalha com metade, Deus Ele trabalha por completo. Então quando for pedir algo a Deus, peça grande, peça completo, porque Deus Ele é grande e Ele é fiel para cumprir, aleluia, tudo aquilo que você tem pedido e colocado nas mãos do Senhor. E eu já agradeço a rica a oportunidade em nome de Jesus, amém?